Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez trazendo uma reflexão para o empoderamento espiritual de nossas almas. A reflexão, queridos, que eu quero trazer neste momento foi o que aconteceu conosco esses dias. Recebemos uma bênção de um material de construção e nós teríamos que transportar esse material de construção da casa do doador para a nossa casa. Tudo bem. Meus 2 filhos se predispôs a trazê-los enquanto eu terminava um estudo. Em uma dessas idas e vindas dos meus filhos trazendo o material, eu percebi que um deles estava muito cansado, muito ofegante. Aquilo me preocupou, porque a informação que nós tínhamos era que a casa da doadora era próxima à nossa, mas próxima quanto? E eu preocupado com meu filho ofegante, cansado, eu percebi que o carrinho de mão não exigia tanta força e o material que ele estava trazendo não era um material tão pesado. Então me predispus a ajudar meus filhos. Deixei o meu estudo e fui com os meus filhos então trazer esse material. Só que eu percebi que a casa do doador não era tão próximo quanto parecia ser. Aí eu percebi que o trajeto que era feito, somado ao peso do carrinho do material, realmente exigia uma força muito maior do que aquilo que eu imaginava. Tudo bem. Pensando então nisto, eu me deparei com um terreno em frente à nossa casa, que por incrível que pareça, cortaria mais da metade do caminho. Mas tinha um porém. A vegetação estava muito alta deste terreno. E eu não sabia o que eu encontraria ali naquele terreno caso eu tentasse trafegar por aquele terreno baldio. Depois de dar umas 2, 3 voltas, eu decidi desbravar aquele terreno, porque isso nos traria mais conforto, rapidez e exigiria de nós menos esforço. Nós nos esgotaríamos menos, porque cortaria uma distância muito maior do que nós estávamos fazendo. Na verdade, era mais da metade do caminho. Mas eu não sabia o que estava, ou que nos esperava, naquilo que estava sendo escondido por aquela vegetação. Mas eu peguei o carrinho de mão, deixei o meu filho no caminho seguro e peguei o carrinho, então fui desbravando aquele terreno. Jogava o carrinho na frente porque caso houvesse cobra, algum outro bicho que pudesse esboçar uma reação violenta contra nós, pudesse ser dissipado. E fui indo, e à medida que eu ia empurrando o carrinho, eu ia vendo aonde havia um terreno firme e não firme, aonde eu poderia trafegar e qual a direção que eu deveria evitar. Bom, com um pouquinho de dificuldade eu consegui romper, desbravar e marcar um determinado caminho para qual eu pudesse transitar com esse material. Bom, e assim fizemos. Com muito cuidado, com muito esmero, colocamos então o material no carrinho e fomos desbravando aquele terreno. Tinha alguns lugares que nós deveríamos evitar e nós evitávamos. Outros nós deveríamos colocar alguma coisa para facilitar a nossa caminhada. Tinha uma vala extensa e larga, imediatamente nós providenciamos uma tábua grande que facilitasse o nosso atravessamento. E assim foi. Muito legal. E à medida que eu estava passando por aquele caminho, o Espírito de Deus me trouxe uma reflexão muito interessante. As dificuldades que nós passamos, as lutas que nos envolvem de maneira tão abrupta, que elas pesam. Outras nem tantos, mas algumas pesam. E na medida que elas pesam,
à medida que nós vamos também caminhando, elas vão minando a nossa força, elas vão minando a nossa disposição e nós tendemos a parar na caminhada. Para quê? Para respirar, para ganhar fôlego, recuperar as forças e continuar a jornada. Muito interessante. Muito interessante. E esse sofrimento, essas lutas, esse peso, esse trajeto que traz dificuldade, tende a gerar em nós uma busca por facilitar, por antecipar entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E quanto mais rápido nós transitarmos nesse caminho e chegarmos ao alvo, mais rapidamente descansaremos. Mas não é tão fácil desbravar um caminho. Não é tão fácil resolver um problema. Não é tão fácil conquistar o caminho que nos leva à felicidade e à liberdade espiritual. Não é fácil. E de fato não é. E à medida que eu estava transitando por aquele caminho, uma voz ecoou no meu coração e disse: esse caminho que você acabou de desbravar, não é só você e seus filhos que irão desfrutar dele. Hoje você fez o caminho, hoje você criou a trilha, hoje você mostrou qual o lado se deve evitar. E outros, vendo você passar por esse caminho, também usarão este caminho. Meu Deus! Obrigado, Eterno. A luta que nós passamos é para nós desbravarmos a vitória. As lutas que nós passamos é para mostrar para outros o quanto nós treinamos, o quanto nós fomos dedicados, o quanto nós precisamos de ajuda, o que evitamos, o que colocamos no caminho, o que providenciamos para facilitar o tráfego, porque a luta ela não serve só para o nosso crescimento, ela serve para que outros trilhem também nesse caminho. Aleluia! Isso me traz à memória algo que eu quero dividir com vocês. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus deu o caminho certo para eles. Ele falou: olha, siga por este caminho. Se vocês seguirem esse caminho, certamente vocês não morrerão. Se vocês seguirem este caminho, vocês estarão a poucos centímetros da minha presença. E sempre que vocês precisarem, ali estarei eu. Sempre que vocês clamarem por mim, ali estarei eu. Sempre que vocês precisarem da minha mão estendida, ali estarei eu, porque esse é o caminho. Ele era o único caminho, era aquele. Porém, uma outra criação entra no cenário. E ela mostra para Eva, para Adão, que aquele caminho que o Eterno mostrou não era o caminho adequado, que havia um outro caminho esse cujos quais eles não precisariam de Deus. Oh, que lendo engano! Como tem gente que ainda acredita que não precisa de Deus. Como é que essa proposta da serpente ainda ecoa e surte efeito em milhões e milhões de seres humanos? A proposta de não depender de Deus parece ser o caminho mais rápido, mais viável e tem se mostrado não um atalho, mas um alongamento de caminhada para se chegar a Deus, quando na verdade não chega a lugar nenhum. O próprio sábio Salomão disse que há um caminho que para os homens parecem direitos, mas para ele o final deles é a morte. Meu Deus, sério. A serpente diz: olha, o caminho que Deus te disse não é o correto. Na verdade, Deus quer prevenir vocês do caminho perfeito. Se você andar por esse caminho, você não vai morrer. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, vocês terão controle sobre a sua situação, vocês demandarão o que vai acontecer, vocês decidirão o que vai ocorrer nessa caminhada. Meu Deus, como diz Lázaro. O inimigo quase me roubou de Deus.
falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. Esse é um caminho que muitos traçam achando que é o caminho certo, quando na verdade é o caminho que se distancia da Kadosh Baruch Hu. E Adão e Eva fazem o quê? Vai lá e come do fruto proibido. Meu Deus. E aquilo que era o atalho, aquilo que era o caminho mais próximo de Deus, se tornou o caminho mais longo. Se tornou o caminho mais distante. E agora eles não estavam mais sem nada sobre os ombros. Eles carregavam o peso do pecado, da transgressão, o peso da desobediência, da iniquidade, o peso do pecado, que o desviava do eterno. Ou seja, a desobediência fez com que o caminho não se tornasse mais perto, não foi um atalho, foi um prolongamento. Meu Deus! E à medida que esse prolongamento acontece, ele é criado pela desobediência, esse peso, sabe, esse material, essa rebeldia, esse resultado pesado da rebeldia agora não somente faz com que o homem precise andar mais, como também o cansa, o sufoca, o esgota, suga todas as suas forças, as suas energias. Aquilo que estava tão perto agora está tão longe. E tem gente que ainda persiste em andar por esse alongamento. Meu Deus. O interessante disso tudo também, que me veio agora à memória, é que o próprio Moisés, lá no capítulo, em algum dos capítulos de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 28, tá por ali, você procura com calma. Os meus vídeos, queridos, geralmente é assim, eu estou em um local e tenho uma inspiração e gravo. Eu sei que não é tão certo. Mas diz lá, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, eu coloco diante de vós o caminho mais perto e eu coloco diante de vós o caminho mais longo. Eu coloco diante de vós o caminho que você chega mais rápido diante de mim e eu coloco aquele que te leva a um destino ruim, pesado, destruído. Mas isso não eu que coloco, mas quem escolhe o caminho é você. E ele ainda diz assim, escolhe, pois, a vida, meu Deus. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Não existe um terceiro caminho. Só existe dois. Um que te leva a Deus e um outro mais longo que não te leva a lugar nenhum. Um que te direciona a chegar a Deus e o outro que vai te direcionar à destruição. Mas esse caminho, quem escolheu foi o próprio homem. Então Deus direciona, dizendo, eu te dou um caminho. Mas o homem, infelizmente, continuou escolhendo errado. O homem continuou decidindo equivocadamente, contrariamente à vontade do soberano Deus. E por isso, o peso do pecado o aflige, o sufoca, o esgota. Por isso que há tanta dor, miséria. Por isso que há tanto desemprego, divórcio, tantos estupros, tantas coisas ruins acontecendo e vão acontecer, porque o homem continua, além de carregar esse peso do pecado, ele continua andando nesse caminho longo, distante, se distanciando cada vez mais do seu Criador. Ai, Deus! Quantas pessoas que se enveredaram pelas drogas, pela marginalidade, pessoas que não querem saber de nada a não ser do seu próprio eu, querem encher o seu próprio ego, o seu ego está inflado, acha não preciso de Deus. O efeito lá do Éden, do engano da serpente, a inoculação do veneno, ainda permeia a mente e direciona muitos e muitas pessoas ao fracasso. O interessante é que na condenação
Ou seja, na punição, Deus começa pelo homem, começa pela a mulher e termina na serpente. Ela disse assim, olha, você vai comer pó pelo resto da tua vida. Ou seja, o caminho errado que o homem trilhar, a poeira que se levantar desse caminho errado, desse pecado, dessa rebeldia, é disso que você irá se alimentar, é disso que você vai se robustecer. A sua energia vai ser recebida através dessa desobediência, desse caminho errado que o homem escolheu. Então, ele disse para Moisés dizer ao povo que ele colocou 2 caminhos e que eles deveriam escolher um. E ele ainda dá a dica qual é o caminho. Mas mesmo assim as pessoas continuam escolhendo um caminho mais longo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, no seu glorioso amor, lá no seu prescrutar da eternidade, ele sabia que aconteceria isso, mas ele não ficou inoperante, ele não ficou estático, ele continuou trabalhando para poder fazer com que o homem retornasse a ele, que o homem pudesse chegar a ele de uma maneira mais prática, mais rápida, que ele pudesse ter alívio desse peso, que ele pudesse sair das drogas, desse alcoolismo, largar essa vida torpe, largar essas coisas erradas, esse caminho escuro e escuso. E lá na eternidade, ele já tinha previsto isso e disse assim, olha, serpente, eu colocarei a partir de hoje inimizade entre ti e a semente, entre ti e a mulher e a sua semente. Você vai morder o calcanhar, você vai desviar muita gente. E à medida que você desviar essas pessoas, você vai se alimentar delas. Mas também da semente da mulher eu vou levantar um que pisará a tua cabeça. Ou seja, no caminho que você desviou, você vai encontrar um que vai pisar na tua cabeça e irá mudar o rumo da história. Querido, eu sei que eu vou usar aqui essa palavra, e essa palavra no contexto que nós vivemos, geralmente ela não soa bem. Deus criou um atalho. Aleluia! Deus percebeu que a jornada do homem para chegar a ele era pesada, era longa, era escaldante. Ele não tinha força, ele não tinha condições, ele jamais conseguiria chegar aonde precisaria. Então o que é que Deus faz? Deus cria um atalho entre os céus e o homem. Deus olha para o mundo e diz, eu vou desbravar esse terreno, eu vou desbravar esse território, eu vou criar uma trilha, e através de eu criar essa trilha, eu vou colocar do início ao fim, do ponto de partida onde eu quero chegar, que o homem chegue, e ele irá chegar. Meu Deus! E o que é que Deus, na sua infinita sabedoria, faz? Envia o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele chega aqui e ele desbrava esse mundo. Ele desbrava esse terreno, ele desbrava esse território. E ele começa a apontar, olha, por aqui você não deve ir, mas por aqui você pode ir. Olha, aqui você deve passar assim, você deve pular dessa forma, você deve evitar esse caminho, você deve passar por aqui, passe por cima dessa ponte. Aleluia! E ele cria um atalho. O próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por esse atalho. Ninguém vai conhecer ao Pai se não for por esse atalho. Ninguém irá descansar do seu fardo se não for por esse atalho. Ninguém pode alcançar o objetivo de Deus se não for por esse atalho, que é Jesus. E Paulo vai dizer, se não me engano é Paulo que fala assim, que Jesus, ele é o caminho vivo e novo, que nos inaugurou. Ele inaugura uma trilha, ele inaugura um caminho que nos faz chegar a ele. E é justamente nesse caminho, é justamente no desbravar deste mundo, no criar essa nova trilha, que Jesus começa a
pisar a cabeça da serpente quando aquelas pessoas estão dando aquela volta longa, com todos os seus pesados pecados, com todo sobrecarregado das suas transgressões, das suas rebeldias, que estava destruindo, sugando as suas vidas, dilacerando as suas almas, jogando-os no inferno. É ali que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser viver livre disso, eu vou te dizer uma coisa: siga por mim. Sabe por quê? Porque quem ouve a minha palavra, quem segue o direcionamento que eu estou dando, aquele que recebe os meus ensinamentos, ele toma sobre si o meu jugo, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ali ele pisa a cabeça da serpente, porque ele desvia muitos dos perdidos para a vida. Ele tira do caminho da destruição para a vida. Ele tira do caminho do erro para a vida. Ele vai salvando, ele vai direcionando as pessoas. Ele tira as pessoas dessa rota destruidora para viver uma trajetória de vida, de vitória e de abundância. Então não existe um outro caminho. Não existe um outro atalho. Ninguém pode chegar a Deus por A, por B, por C. Esse é o caminho mais longo. Nós só conseguiremos chegar a Deus pelo atalho chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso atalho. Só por ele, eu e você podemos chegar ali, ao Pai. Então tudo aquilo que foi prejudicado no Éden, Jesus conserta. Ele chega a dizer a Natanael, diz: olha, Natanael, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Eu sei o que você estava fazendo, o que você estava falando, a forma de você proceder. Tu és mestre, tu és Senhor mesmo. Ele falou: só porque eu te disse isso, você vai ficar surpreso quando vê anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. Ou seja, até agora, até esse momento, era com muita dificuldade. Mas vocês não entendiam o plano da graça. Vocês não entendiam a reza, a misericórdia, o agir amoroso de Deus a favor de vocês. Então, a partir de agora, eu sou o atalho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Já deu seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Faça isso agora. E termino dizendo o seguinte para você: vai continuar no caminho mais longo, vai continuar no caminho desértico, no caminho do sol escaldante, vai continuar com esse pecado, vai continuar mentindo, adulterando, vai continuar fazendo essa prática errada, vai continuar com esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, vai continuar levando esse peso, esse fardo por esse caminho longo? Não! Chegou o momento de você entrar na trilha. Chegou o momento de você pegar o atalho. O atalho é Cristo Jesus. Yeshua HaMashiach, Ben Elohim. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Não existe um terceiro caminho. Para chegar aos céus, não existe terceiro caminho. Não existe uma terceira rota. Ou é a direita ou é a esquerda. Você que decide. Você que escolhe. Shalom Vrahá, paz e bênção. Fui.